paz do Senhor, meus queridos irmãos, com muita alegria estamos de volta para mais uma leitura da lição da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos, lição da CPAD. Estamos no primeiro trimestre do ano de 2023 e nós, todas as semanas, deixamos aqui um vídeo com a leitura na íntegra da lição que será estudada no próximo domingo. Então, a partir de agora, nós vamos estar lendo a lição de número 3 da nossa lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD da classe dos adultos. Se você gostar desse vídeo, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe com outros irmãos para que eles também tenham acesso a esse material. Nós fizemos esse material para deixar disponível para os irmãos da nossa igreja aqui na Brasília, na Assembly of God, na cidade de Quincy, Massachusetts, aqui no norte dos Estados Unidos, onde nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical que acontece todas as sextas-feiras à noite, a partir das 8 horas da noite. E como a correria aqui nos Estados Unidos é muito grande, nós deixamos esse material disponível para que os irmãos possam ter acesso, ouvindo, assistindo, colocando lá no serviço, no tablet, no computador, na televisão, para poder estar se familiarizando com o que será ensinado na sexta-feira para nós e para você aí será no domingo ou qualquer outro dia da semana. Vamos para a nossa lição? A lição do primeiro trimestre é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Esta lição ela foi escrita pelo pastor Elinaldo Renovato, ele é líder da Assembleia de Deus da cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. E nós chegamos já para a lição de número 3. E a lição de número 3 tem o tema o avivamento no Novo Testamento. Lembrando que nós não comentamos a lição, somente deixamos a leitura do textuário, da verdade prática, as referências da leitura diária, depois lemos a leitura bíblica em classe, a introdução, os tópicos com seus subtópicos e depois então a conclusão. Amém? Vamos então para o textuário. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João 4, versículo 10. A verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Leitura bíblica diária. Cada dia uma leitura referente à lição que será estudada. Eu vou só estar dando as referências e o tema da leitura. Segunda-feira, Mateus 7 e versículo 28. Tema da leitura: Jesus ensinava com autoridade, diferentemente dos escribas. Terça-feira, Marcos 16, versículo 6 ao versículo 8. Jesus venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Quarta-feira, Lucas, no capítulo 2, versículo 10 ao versículo 14. O tema da leitura é Jesus, alegria, paz e boa vontade aos homens. Quinta-feira, João, no capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Jesus, criação, vida e luz para os homens. Sexta-feira, Atos 1, versículo 8. Tema da leitura: a promessa de Jesus a respeito do Espírito Santo. E por final, sábado, Apocalipse no capítulo 1, versículo 7, que vai dizer o tema da leitura: Jesus voltará visível e gloriosamente. Amém? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Vai estar em João, Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 7 ao versículo 15. A leitura diz assim: Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te
diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Aí então, a leitura bíblica em classe. Vamos agora para a introdução, depois os tópicos com os seus subtópicos. Introdução. Nesta lição, temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens, comissionados por Ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. Primeiro tópico, o avivamento nos evangelhos. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente o avivamento em João, pois a sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. Primeiro subtópico, o avivamento em João. O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Daí, não considerarmos esse evangelho um dos sinóticos. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4:14. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus: preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Só Jesus pode fazer isso. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Colossenses 2, versículos 12 e 13. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Segundo subtópico, o avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo e é considerado o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei. As expressões reino dos céus, reino ou reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Mateus 4, versículos 13 ao 17. Subtópico 3, o tópico 1, o avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas, um de seus discípulos, e humilhado, vai estar lá em Marcos 14, 10 ao 11, e humilhado pelos soldados romanos, Marcos 15, do versículo 1 ao versículo 20. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como um servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: já ressuscitou, não está aqui. Marcos 16, versículo 6 ao 8. Assim, nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno.
quarto subtópico do tópico 1, o avivamento em Lucas. O Evangelho de Lucas, o médico amado, Colossenses 4, versículo 14, é considerado o Evangelho do Filho do Homem, Lucas no capítulo 19 e versículo 10, pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular de Salvador, Lucas 2, versículo 1 ao 7, bem como a mensagem dos anjos aos pastores, Lucas 2, versículo 10 ao 14. Um novo tempo que chegava para Israel e o mundo, era o avivamento enviado dos céus. Vamos para o tópico de número 2, o avivamento nos Atos dos Apóstolos. A mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Primeiro subtópico, o avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus, quando nosso Salvador disse aos apóstolos em suas despedidas: vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois desses dias. Atos 1, versículo 5. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Subtópico de número 2, a descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 anos antes de Cristo, lá em Joel, no capítulo 2, versículo 28 e versículo 29. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão, Marcos 16, versículo 15 ao 18. Dias depois, receberam o cumprimento da gloriosa promessa quando foram cheios do Espírito Santo, Marcos 2, versículo 1 ao versículo 3. Para executar a grande comissão, ou melhor, Atos 2, versículo 1 ao 3. Para executar a grande comissão e para pregar o evangelho, é preciso receber avivamento que vem do alto. Tá aí então o subtópico de número 2 do tópico 2. Vamos agora para o tópico de número 3, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Nas epístolas paulíneas é o primeiro subtópico. Após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios. 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 11. Não por acaso, ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoas. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé, Romanos no capítulo 5 e versículo 1, a salvação em 1 e 2 Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus em 1 e 2 Tessalonicenses. Vai lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Depois o advento da alegria dos salvos em Filipenses 4, versículo 4. Todavia, e especialmente, vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios, mas enchei-vos do Espírito, Efésios 5, 18. Esse apelo continua a ecoar atualmente. Segundo subtópico, nas epístolas gerais ou universais. As epístolas universais apresentam 8 documentos, aparentemente sem perspectiva avivalistas. Elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé e da salvação, acompanhadas de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramados nos corações dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada.
subtópico de número 3, o tópico 3, no livro do Apocalipse. O último livro da Bíblia, foi escrito 90 a 96 depois de Cristo, traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. A revelação do Cristo glorificado, Apocalipse 1, versículo 1. A revelação das coisas passadas, Apocalipse 1, versículo 19. A revelação das coisas em relação à igreja, Apocalipse 2 e 3. Em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, segundo aos Coríntios, no capítulo 5, 10. A entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro, Apocalipse 4, versículo 22. Depois de 7 anos em que haverá grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Apocalipse 1, versículo 7. Ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenal. Nesse dia, o mundo viverá o maior e o último avivamento da história. Vamos para a nossa conclusão da lição. A conclusão da lição diz: o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno no seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Aí então a lição de número 3, que traz o tema, o avivamento no Novo Testamento. Nós voltaremos na semana que vem, se Deus assim nos permitir. Que Deus te abençoe, te guarde. Se você gostou, não esqueça, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e que o Senhor te abençoe. Até 1000 gerações, tua família.